Olá, estamos começando mais um Informe Blumenau Entrevista pela TV Informe, dessa vez gravado. A nossa conversa hoje é com o senador Jorginho Melo, ele que é do PL e esteve em Blumenau nessa terça-feira, dia 20 de julho, para um tour aí pelos veículos de imprensa. Senador, obrigado pela deferência com o Informe Blumenau. Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Alexandre, eu quero me colocar à disposição para poder responder aquilo que você me indagar de forma muito sincera, muito objetiva, como eu sempre fui. Primeiro, o agradecimento à família Vieira, né, e a você que está aqui com essa disponibilidade de nos atender. E a imprensa é muito importante em toda a nossa vida política, porque vocês é que levam a informação, é vocês que esclarecem, é vocês que informam a sociedade, muitas vezes desapaixonada, e precisa ser assim. E que vocês são a vitamina da democracia. Imprensa, informação, comunicação, é a essência da democracia. Então, muito obrigado pela gentileza da entrevista. Maravilha. O senador já falou, fez o agradecimento à família Vieira. Nós estamos aqui usando o espaço da Força do Rádio, aqui o auditório, fazer um agradecimento especial ao Edelcio Vieira, que gentilmente nos cedeu esse espaço. Também quero lembrar que eu e o senador estamos sem máscara, estamos com a máscara aqui, estamos com distanciamento, mas logo que acabar essa entrevista, ele e eu já colocamos a máscara. Senador, vamos lá, vamos começar falando sobre a BR-470, como já é fato, divulgado, o governo do estado vai aportar 200 milhões de reais para ajudar nas obras de duplicação. Esse dinheiro, inclusive, já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Eu tenho ouvido algumas entrevistas suas com base no Ministério da Infraestrutura, que o senhor defende a aplicação desses recursos nos 4 lotes que estão em obras. O governador Carlos Moisés defende a aplicação no lote 1 e 2, e o senhor tem feito bastante críticas ao governador. Porém, essa também é uma posição do prefeito Mário Hildebrand, prefeito de Blumenau, do prefeito Kleber Vandal de Gaspar, que também é o presidente da Associação de Municípios do Médio Vale do Itajaí, e das lideranças empresariais aqui da nossa região, que já manifestaram isso publicamente. O senhor tem ouvido essas manifestações das lideranças locais? Tenho visto. Eu conversei com o prefeito Mário, eu jantei com ele ontem. E tem muitas informações que às vezes não batem com a verdade verdadeira. Por exemplo, o lote 1 e 2 tem 116 milhões para ser gasto no ano de 2021. Não precisa de recurso nenhum. Está bem adiantado, falta 4 quilômetros, que será entregue no final do ano, e vem até Luiz Alves. O que precisa de dinheiro é o 3 e 4, que vai de Gaspar a Blumenau a Indaial. Um trajeto que morre gente, mais complicado, é o trecho mais complicado porque é urbano, e precisa de aporte de dinheiro. Só tem 1 quilômetro feito, tem 3 quilômetros e 1 quilômetro do acesso principal de Indaial, que é um viaduto. Já resolvemos o problema da Mafisa, que era um caroço grande para resolver. E o que precisa? Já que o governador não tem projetos para Santa Catarina, para consertar, tem muita estrada SC esburacada, mas ele quer colocar dinheiro, não tem problema. Ele que coloque, se efetivamente ele quiser ajudar Blumenau, Indaial, ele não pode virar as costas para Blumenau, dizer que vai colocar só lá no trecho de Navegantes até Luiz Alves. Ali tem dinheiro do governo federal. Ali está andando. Se botar 1 bilhão lá, não vai resolver absolutamente nada. Porque tem que esperar, o terreno é mole, fazer adensamento. O próprio, conversando com o presidente da CIB, o Medeiros, eu falei isso tudo a ele. Eu falei para o Mário da Fiesc, o Mário Aguiar, que é o presidente da Fiesc. Ele, que é engenheiro, entende também disso. Então não é volume de dinheiro que vai fazer andar mais rápido esse trecho que vai ser entregue, concluído em junho do ano de 2022. Mas talvez o governador queira para vir inaugurar e dizer que foi ele que fez. Aí é política partidária. Eu não faço política partidária. Eu, desde que me elegi, o partido vai para a gaveta. O que você tem que fazer é trabalhar. Eu represento o estado de Santa Catarina. Eu não tenho dificuldade nenhuma em fazer essas comparações. Se ele quiser colocar o dinheiro lá, ele tem que se entender com o ministro Tarcísio, com o DENIT, o dinheiro vai ficar parado lá.
Por quê? Então, dilui em todos os lotes. A Assembleia Legislativa aprovou para os 4 lotes. Mas aonde precisa mesmo fazer desapropriações, o perímetro urbano, fazer viaduto, é no 3 e 4, para que Blumenau ganhe com isso. E Blumenau não pode ser prejudicado. Então essa é a minha luta. Eu estou falando pelos 53 mil votos que fiz aqui. A minha voz é para quem não tem voz. Mas o prefeito foi convencido, o senhor falou do presidente da CIB, o senhor entende que eles convenceram porque eles têm sido muito veementes. Recentemente, na sexta-feira, todos se manifestaram publicamente num evento que estava o governador em prol dessa ideia. O governador insiste nessa ideia. O prefeito Mário, eu tive com ele ontem à noite, ele comunga dessa minha ideia, porque isso é razoável. Se quiserem colocar o dinheiro tudo lá, não tem problema, mas não vai aumentar a velocidade da estrada. Isso é uma questão que não precisa ser tão inteligente para entender isso. O que precisa de aporte de recursos para fazer andar mais rápido é as desapropriações, que demora, tem que indenizar, no trecho 3 e 4. Aí sim, quando terminar lá em junho do ano que vem, esse aqui já andou bastante, senão Blumenau vai continuar perdendo. O que eu não posso aceitar é que por política partidária, para ter que descerrar uma faixa, se aplique num lugar onde não precisa. O que precisa é o 3 e 4. Esse precisa de recurso e se o governador está sobrando, ele deve aportar nesse trecho. Agora ele tem que se entender com o ministro Tarcísio. Eu só estou defendendo Blumenau, Indaial, essa região. Eu não estou... A verba, eu não sou engenheiro para fazer, eu sou senador que tem a obrigação de abrir a boca e defender aquilo que eu acho que está correto. Então, de forma muito respeitosa, eu defendo, eu respeito todas as pessoas que têm contradição. Mas o governador de Santa Catarina tem que colocar dinheiro aonde precisa, não aonde ele quer. Eu não sei por que esse interesse tão grande de botar lá no lote 1 e 2. Senador, recentemente foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias que entrou no pacote a questão do fundão. 2 bilhões foi para 5 bilhões e 700 milhões. Qual é a sua posição? O seu voto foi como? Eu não votei porque eu estava na CPI da pandemia, na sala secreta, vendo a documentação que veio do Rio de Janeiro, do tal de Witzel. Porque estava tudo certo. A LDO ia ser uma votação simbólica. Nos 46 do segundo tempo, o relator colocou uma emenda, passando de 2 para 5.700. Se eu tivesse no plenário, não fui para lá porque estava tudo pacífico, está tudo certo, só cuidei das verbas, de Santa Catarina, das alocações. Eu teria votado contra, como eu já votei no outro do ano passado. Eu já votei contra. Eu nunca usei fundo eleitoral. E isso está lá no TRE para ver, é só ir procurar lá. Quer dizer, então eu não ia fazer nada de extraordinário, se eu estivesse lá no plenário, eu ia votar contra. Agora, quem votou tem que assumir a responsabilidade, tem que assumir o compromisso. A democracia precisa de algum tipo de financiamento? Precisa, mas de forma decente. Nós estamos passando numa pandemia, nós estamos de joelho, e aumentar de 2 para 5.700, não é razoável isso. O que vai acontecer agora está no colo do presidente Bolsonaro, ele vai vetar, eu não tenho dúvida disso. Hoje ele sinalizou, inclusive, a notícia do Portão Informação. Vai criar um calor com os partidos, e aí só o Novo que entrou com destaque. Os outros partidos estão tudo meio na moita, do PT ao DEM. Todo mundo quer o tal de fundo eleitoral. Eu posso falar sem demagogia, com respeito a quem votou, porque a gente tem que respeitar. Eu respeito que cada um tem que assumir o seu papel. Eu já votei contra, na LDO passada. Nunca usei o fundo eleitoral, é só ir ver na minha prestação de conta. E não concordo com isso. Se eu estava na CPI cumprindo a minha missão que estou fazendo na CPI do fim do mundo. Se estivesse no plenário, não fui para lá, estava em Brasília, porque estava tudo acertado, era simbólico, era a LDO. Ninguém falou em aumentar o fundão. Daí veio a casca de banana lá e agora aí foi aprovado, aí tem muita gente se explicando, pois é contra. Se fosse contra era só levantar a mão quem estava em plenário ou quem estava no remoto, dizer, registra meu voto aí que eu sou contra. Eu já fiz isso muitas vezes, aprovo uma matéria simbólica, quero registrar meu voto, senhor presidente, que eu sou contra essa matéria. Quem não fez, consentiu. Então tem que assumir a responsabilidade. O senhor é integrante da CPI sobre a Covid no Senado, o senhor até citou a CPI do fim do mundo, então eu quero saber um pouco da sua opinião, o senhor que está ali também defendendo as posições do governo Bolsonaro.
Eu acho que a CPI do fim do mundo é uma CPI que já tem o relatório pronto. O Renan Calheiros e o Omar Aziz estavam no ostracismo, porque o Brasil conhece, né? A vida são mais sujos do que pau de galinheiro. Então eles estão tentando fazer um palanque eleitoral para crescer na onda, que são moralistas, que querem salvar o Brasil. Enfim, e o brasileiro conhece eles. Eu cumpro uma missão lá. Recebo fake news e coisa lá, mas é a missão quando você combate com um bandido, com um corrupto. Eu estou lá não para defender cegamente o governo Bolsonaro, porque com a CPI não pode defender nem oposição e nem situação. Você tem que ver fatos, você tem que ver acontecimentos, você tem que ver documento, você tem que ver depoimentos. E é isso que eu estou fazendo. O Renan Calheiros já deve ter embaixo do braço, estão fazendo para ele, já fizeram um relatório para condenar o presidente Bolsonaro. Eu não entendo assim. Se tiver algum mal feito, que não vai chegar na mão do presidente Bolsonaro, porque ele é um homem decente, é um homem honesto. Agora, se tiver algum subalterno lá no ministério, na ânsia de querer comprar e facilitar, muito picareta foi vender vacina lá, gente que recebeu auxílio de subsistência de emergencial. Auxílio emergencial, isso. Foi lá vender um contrato de 1 bilhão e 600. Enfim, o que é isso? Você tem que atropelar, tem que fazer correr de lá. Enfim, então é uma CPI que está dando palanque para muita gente. Eu vejo com muita responsabilidade, estou cumprindo a minha missão, representando o partido, representando a bancada, para que a gente possa construir um relatório. Se tiver alguém para incriminar, vai para o Ministério Público, vai para a Procuradoria-Geral da República, enfim, cumprir a nossa missão, o maior tempo possível, porque o Brasil precisa de tantas coisas importantes, reforma tributária, reforma administrativa, dar uma reformada eleitoral para nós facilitar esse processo político. Isso tem um monte de coisa para fazer. Emprestar mais dinheiro para o micro e pequeno empresário, fazer com que o Pronamp que eu fiz, que é uma lei minha, tenha mais aporte de recursos. Já foi emprestado 38 bilhões e meio, agora tem mais 5 bilhões que vai virar 25. Então, totaliza 62 bilhões emprestados ao micro e pequeno empresário brasileiro. Só em Santa Catarina, 3 bilhões. Isso sim, isso é importante. Não ficar lá fazendo aqueles trabalhos intermináveis, discurso para quem não quer ouvir, enfim, mas é a missão que nós temos que cumprir. Senador, tem duas questões ainda que eu quero falar com o senhor e uma ainda se refere à CPI. Lembrando que quando começou essa CPI, ela não era uma CPI porque não tinha denúncia de corrupção quando começou, era sobre a gestão do governo Bolsonaro na pandemia. Então, duas perguntas nesse interim. Nesse processo, o senhor falou aí que tem de algumas situações, pessoas que recebem auxílio emergencial e tal. O senhor já percebe alguns indícios de malfeitos? Me pergunto, e de novo, não quero responsabilizar o presidente, porque como o senhor bem falou, é um subalterno. O senhor já percebe indícios de malfeitos de algumas partes? E aí, aproveitando o engate, qual é a sua avaliação da gestão do presidente Bolsonaro no enfrentamento à pandemia, fora a questão dessas denúncias de corrupção? Eu entendo que é o seguinte, não tem fato nenhum concreto, não tem comprovação nenhuma que possa indiciar de forma cabal o governo federal. Teve picaretagem, gente que foi tentar vender, foi no restaurante oferecer propina, já foi exonerado aquele diretor de uma dose de vacina, todo mundo queria comprar vacina, o Brasil precisava de vacina como uma tábua de salvação, enfim. Então, se teve alguma responsabilidade, a gente vai apurar. Ou que tem responsabilidade, que está claro, mas o Renan e a maioria da CPI, que é de oposição, não quer investigar, é dos governos estaduais e em algumas prefeituras. Por exemplo, lá no Amazonas se comprou respiradores que não receberam de uma adega de vinho. Era um parceiro lá do governador, comprou, fez um cambalacho e não recebeu. Em São Paulo foi comprado 48 milhões pelo consórcio Nordeste de respiradores da Casa da Maconha. Em São Paulo é um apartamento que não tem empresa, nós fomos lá ver, tiramos fotografia. A empresa fez 2 notas até hoje, uma para limpar a sala e a outra de 48 milhões de respiradores que nunca chegou.
Em Santa Catarina, 33 milhões foi comprado de respiradores, que foi para uma casa de massagem no Rio de Janeiro e sumiu o dinheiro. E ninguém viu, ninguém sabe. O governador disse que não foi ele, mas não diz quem é que foi. E o povo de Santa Catarina quer saber. Então a CPI tem fatos determinados. Aquela empresa, aquele instituto lá do Rio de Janeiro, do Witzel, que sete hospital para fazer de campanha, fez um e embolsou 250 milhões. Tanto é que ele foi caçado por unanimidade, aquele picareta. Diz que esse mesmo instituto fez lá em Alagoas. E ninguém quer que vá para os estados, ninguém quer que mexa no quintal deles. E a CPI tem esse compromisso de investigar quem quer que seja. Nós temos que ir atrás do dinheiro. Saiu 180 bilhões do governo federal. 180 bilhões. Onde é que foram? Nós temos que ver como é que foi gasto, porque isso matou gente também. Se você deixou de comprar oxigênio, se você deixou de comprar, de autorizar leito de UTI, de ter equipamentos, você também impediu que as pessoas pudessem se salvar. E a responsabilidade, eu não vou dizer que o governo federal conduziu 100% na pandemia, porque era tudo novo, o mundo estava de joelho, comprar vacina, como é que faz? O governo atuou. Poderia ter atuado demais com maior velocidade? Claro que podia. Teve erros e acertos, enfim. Então nós vamos investigar para ver o que poderia ser melhor, qual é o legado que vai ficar disso, qual é o aprendizado que vai ficar disso, para que num futuro, se vier mais uma pandemia, que nós vamos ter que conviver com esse Covid maldicento aí. Está preparado para uma nova cepa, enfim, para atender melhor as pessoas, vacinando. Essa vacina fiz 2 doses, o outro fez 2 doses, mas está se contaminando, diz que vai ter que fazer a terceira. É um aprendizado. Uma vacina, quando se desenvolve, é 10 anos para ela ter eficácia verdadeira e comprovada. Essa nós fizemos em cima da perna num ano. O mundo fez isso, para tentar salvar a vida, né? Então, cada um tem que ter a sua responsabilidade e ser colocado o dedo na ferida, dar conselho e ficar um legado para que a gente aprenda. Aprenda com os erros. Você muitas vezes na vida aprende com os teus erros para você não errar mais na frente. Agora sim, para encerrar, eu quero falar sobre a sua pré-candidatura ao governo do estado. Eu me lembro de ter entrevistado no ano passado, ainda quando foi a convenção do PL, que acabou lançando o deputado estadual Ivan Nates, que foi uma convenção em torno do Ivan, mas também foi praticamente um pré-lançamento da sua candidatura ao governo do estado. O senhor falando aqui do governador Carlos Moisés, da questão da política, tudo, mas me parece também que o senhor está com um discurso muito forte de pré-candidato, porque hoje ninguém pode ser candidato pela questão eleitoral. Duas perguntas para finalizar. O que o senhor vai fazer de diferente, não só com relação ao governador Carlos Moisés ou que os outros, o que o senhor promete de diferente, porque o eleitor diga assim, não, eu vou confiar, vou dar meu voto de confiança no senador Jorginho Melo. E outra coisa, não se está se queimando a largada com muita antecedência, o senhor é um político experiente e sabe que às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Eu estou construindo um projeto para Santa Catarina. Eu nunca escondi de ninguém de que desejava e desejo ser governador desse estado. Esse estado que é maravilhoso, esse estado que anda sozinho, esse estado, se o governo não atrapalhar, já faz muito. Um estado que produz, qualificado, a mistura do povo de Santa Catarina é diferenciado, tem portos. Eu falava agora com um importador de ureia, que é o Carlos aqui de Blumenau, que tem um escritório aqui, tem a fábrica em Indaial. É um exemplo para o Brasil. Em cada região de Santa Catarina é um celeiro de produção, de mão de obra qualificada, de proteína. Lá no oeste produz, vem para os portos, proteína que vai para o mundo. Então é um estado que faz os deveres de casa. É um estado que manda de R$100 que vai para o governo federal, volta só 20. Esta é a briga, essa é a luta, que o estado seja mais respeitado, mais valorizado. Essa é a nossa Santa Catarina. Então eu estou construindo, sou pré-candidato, conversando com todos os partidos, contando a construir um partido, um projeto político com várias mãos, porque ninguém pode ser candidato por si só.
atender uma vaidade pessoal. Um projeto tem que ser construído, tenho falado com todos os partidos, da intenção, escrevendo um plano de governo para Santa Catarina, com racionalidade, aumentar ciência e tecnologia, inovação, um estado que pode ir para essa nova era que nós estamos entrando com muita inovação para facilitar a vida do catarinense e das pessoas. Enfim, é um processo natural, como pré-candidato, de forma humilde, mas corajosa. Eu sempre me posicionei. Eu não tô antecipando nada. Eu não sou candidato a governador, nem posso. Eu sou senador. Estou dando meu sangue para ser senador. Tenho aprovado projetos importantes em Brasília. Aprovei o dos 15 metros das rodovias federais para não derrubar metade de um posto de gasolina, metade de um barracão. Passei para o município e consolidei o que estava. Agora estou fazendo das APP. Senão tem que desmanchar a metade de Blumenau, a metade de Joaçaba, porque os 30 metros, os 100 metros que querem fazer com que o Código Florestal, estou com uma lei minha já andando, já está bem encaminhado para que isso aconteça, para consolidar o que está pronto e deixar o município ver se é 5 metros, se é 10 metros, se é 30 metros, se é 7 metros, enfim, porque nós não podemos deixar em pânico as pessoas que têm uma propriedade, que têm um investimento, uma construtora que vai fazer um empreendimento, enfim. Então eu estou de forma muito serena, cumprindo a minha missão como senador, mas desejando ser governador desse estado que é maravilhoso, faz os deveres de casa, né? Sem desprezar ninguém. Eu tenho posições políticas. Essa questão da 470 é uma posição minha de enxergar o que é racional, o que é factível. Se eu tenho dinheiro para fazer esses dois aqui estão mais fraquinhos, então bota o dinheiro aqui para fazer esses dois aqui andar mais rápido e respeita uma cidade importante que é Blumenau, que é Indaial, enfim. É isso que eu falo, é isso que eu defendo. Então eu quero te dizer, Jane, que eu tô muito focado no meu mandato como senador, tenho dado meu sangue, porque é minha obrigação. Eu fui eleito senador por Santa Catarina, esse estado que não deve nada para ninguém. Faz os deveres de casa. Por isso que nós precisamos ser respeitados cada vez mais. Rapidamente para encerrar, o presidente Bolsonaro vai estar no seu palanque ano que vem? Eu sou o candidato dele, ele tem dito isso. E também não tenho ciúme de homem, né? Se ele quiser dar um alôzinho para alguém, vou dar. Meu amigo, eu tenho o meu propósito, o meu projeto que será construído por várias mãos, respeitando as lideranças políticas, enfim, construído. Porque ninguém pode ser candidato porque eu desejo, porque tem que ter lógica, tem que ter projeto, senão não vale a pena. Senador Jorginho Melo do PL, obrigado pela deferência com o Fórum Blumenau Entrevista. Obrigado, sucesso, bastante saúde, alegria, fique firme, continue informando de forma isenta, desapaixonada, porque isso faz a diferença. Vocês levam a comunicação e as pessoas precisam de conversa franca, sincera, reta, sem medo de magoar alguém ou defender. A gente não pode ter. Quem faz política não pode ter dodói, tem que olhar pelo para-brisa e não pelo retrovisor. A gente tem que sempre olhar para frente. E é isso que eu falo. Eu sou entusiasta, acredito na política, faço política por paixão e eu me orgulho muito disso. Me orgulho de ser político, me orgulho de ter feito muito pelas pessoas. Quem faz política faz para os outros. Tem que ter esse desprendimento. Um forte abraço, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado a você. Esse é o nosso papel aqui no Informe Blumenau, é abrir espaço para todas as correntes de pensamento para que você, eleitor, você, cidadão, tenha um discernimento para tirar as melhores conclusões do que você acha melhor para você, para sua cidade, seu estado e seu país. Grande abraço, até a próxima.